uma honra, mais uma vez. Eu sou da casa. Para quem não me conhece, eu sou Márcia. Meu nome é Márcia, sou pastora daqui. Estou aqui nessa casa, vai fazer seus 30 e bolinha anos. É um local que eu amo, é um povo que eu amo. Tá? Sou casada com o pastor Eusébio, está por aí. Sou mãe da Mariana, obreira Mariana, tá? E o Senhor me deu essa oportunidade. Foi em março que Simone começou a falar. Márcia, no encontro de mulheres, você vai pregar. Eu, glória a Deus, tranquilinha. Só que o tempo passa, né? Março, abril, né? Teve o culto das mulheres, que a Gláucia foi usada pelo Senhor. Eu tranquilinha ainda, vamos que vamos. Só que chega a nossa vez. Aleluia. E Deus é bom. Porque se estamos aqui, não é por nós, não é pelos nossos feitos, amém? É porque o Senhor nos comprou, nos resgatou, né? Como uma pérola, né? Como a palavra ali, como a palavra não, como o tema diz, tu és pérola de grande valor. O que é bonito, amados irmãos, que a pérola ela é toda colorida, tem pérola de várias cores. Pérolas brancas, pretas, tem pérolas de várias cores. Por quê? Porque cada uma de nós, cada um de nós, né, somos uma pessoa para Deus. Cada um de nós tem o nosso jeitinho, né, a nossa casa, a nossa família. Ninguém é igual a ninguém. Mas o mais maravilhoso, que é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. É o que nos une, não é? É a nossa cola, é o nosso nácar, né? Como a gente sabe, a gente vai ver sobre pérolas. Vamos abrir então lá no texto, né? É em Mateus 13, no 45 ao 46. Que nos fala assim: outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu acho que ninguém toma uma posição como esse homem tomou, de vender tudo por causa de uma coisa, se aquela coisa não tem valor. E nós vivemos hoje uma geração desvalorizada. Nós vivemos uma geração, eu posso dizer, como eu já tenho minhas 5 décadas vividas, a geração mais triste. Porque quando eu era criança, eu passei muita dificuldade. Como tenho certeza que várias pessoas aqui também passaram. Mas tinham valores tão fortes na minha família. Tinha valores tão fortes na sociedade que hoje não tem. E o que me entristece, outro dia eu estava conversando com o Eusébio, o que me entristece é que a igreja está perdendo sabedoria. Porque a igreja ela está aos poucos perdendo temor ao Senhor. Nós chegamos, amados, nós estamos num tempo, né, que o Salmo 91 ficava aberto, né, nas nossas casas. E a gente sabe que realmente o livro aberto não tem poder. Mas como nós temíamos aquela palavra. Como nós temíamos aquela Bíblia aberta na nossa sala, não é? Na sala da nossa mamãe, do nosso papai. A gente tinha um temor. Hoje nós vivemos, amados, uma igreja que não está sabendo dar valor ao que realmente tem valor.
Sabe, nós vivemos num tempo, infelizmente, amados, que a igreja não sabe mais separar o que é santo do profano. Nós chegamos, amados, e como igreja, nós temos que nos atentar. É um culto maravilhoso, é um tema maravilhoso, que nós somos pérolas de grande valor, e somos. Cada um de nós, cada mulher, cada criança, cada homem, cada jovem aqui, todos nós somos pérolas de grande valor. Só que chegamos num patamar, amados, que se a gente não despertar para o nosso valor, aquilo quem nós somos em Deus, o que vai acontecer com a próxima geração de igreja, da igreja que vem aí? Porque nós estamos passando, mas o legado que estamos deixando para as nossas crianças, para os nossos jovens. Eu quero citar, vou deixar um pouquinho esse texto de Mateus 13, sobre pérolas, depois vou retornar a ele. Mas eu quero que abram para mim, em Levítico 10, em versículo 10, que vai falar o que eu acabei de dizer, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Isso, amados, é Deus repreendendo um homem santo, porque seus filhos, um homem sacerdote, o primeiro sacerdote levantado por Deus, Deus repreendendo Arão, porque seus filhos acenderam fogo estranho diante do Senhor. Porque os filhos de Arão não estavam sabendo diferenciar o santo, o limpo, do profano, do sujo. E Deus foi repreender quem? Arão. É o que Deus tem chamado a igreja. Eu fico muito preocupada quando eu vejo, amados, as redes sociais, crente, postando piada sobre a palavra do Senhor, compartilhando. Como o mundo vai sentir temor daquele Salmo 91 que ficava aberto, se nós não estamos passando temor, não estamos dando valor ao que tem valor? A palavra do Senhor, amados, tem sido motivo de chacota, de deboche. E nós mesmos, crentes mesmo, que estão incentivando isso. Porque eu vejo, a gente vê os crentes compartilhando deboches com a palavra do Senhor, jogando, sabe o que é pérola? Jogando pérolas aos porcos. Né? Agora tem um vídeo que passa como se fosse, amados, ao vivo, uma live. Aí tem Daniel na cova dos leões. Aí tem tanta coisa. Não estou dizendo que é errado se você gosta. Mas, amados, quem não conhece a palavra não vai temer ao Deus que salvou Daniel da cova dos leões. Sabe por quê? Ele riu. Ele achou engraçado aquela situação. Como é que nós vamos pregar sobre o Deus que salvou Daniel da cova dos leões, se a gente está rindo com o mundo? Ai, que engraçado. Amados, vamos vigiar.
vamos vigiar. Eu estou lendo um livro que eu ganhei dessa igreja, até perguntei ao pastor Abel, como fala o nome desse autor? É Abe Uber. O nome do livro é Meu Amigo Espírito Santo. Eu chorei muito quando eu ganhei esse livro de presente. Porque eu creio que tudo que acontece com a nossa vida é o Espírito Santo. Então, quando eu ganhei aquele livro, não que eu já não o tinha, mas eu falei assim, Espírito Santo, muito obrigado. Porque o Senhor quer ser meu amigo, quem sou eu? Mas amém. Então, eu amei aquele livro. E esse livro tem uma coisa que chamou a minha atenção. Esse autor, ele fala que a formiga, ela é um animalzinho que a gente tem assim como referência, né? De força, de unidade, né? A palavra do Senhor fala, o preguiçoso vai aprender com a formiga, porque a gente sempre vê a formiga em equipe, né? Uma ajudando a outra. Aí a gente vê uma formiguinha carregando uma coisa que é 10, 20, 50 vezes maior do que ela. Não é? Ela é um símbolo de força, de resistência, de trabalho, não é? Entrar num formigueiro de uma formiga é morte certa. É morte certa. Mas nesse livro, ele fala, o autor, que tem um animalzinho que entra no formigueiro. Tem um animal, é um único animal que consegue entrar no formigueiro e fazer o que quer. É um besouro. É um besouro feminino. Mas como é que ela entra lá? Como é que ela entra lá e faz a festa e a formiga deixa? Porque ela tem táticas. Esse besouro tem táticas. Qual a tática? Ele joga uma gosma muito cheirosa e muito doce para a formiga. Então a formiga, ela fica embriagada. Nisso que ela fica embriagada, esse besouro, que é fêmea, bota seus ovinhos. O que ele faz com os ovinhos? Meleca assim os ovinhos todo com aquela comidinha gostosa. O que a formiga faz? Abandona os seus ovinhos, as suas larvas, e vai fazer o quê? Vai proteger os ovinhos desse besouro. Vai proteger. Quando você percebe, esse besouro já botou ovinhos no formigueiro inteiro. E as formigas ficam embriagadas com aquele cheiro, com aquela comida gostosa. O que ela faz? Ela abandona os seus ovinhos. A formiga abandona os seus ovinhos. E o que acontece? Morrem. Aí eu peguei isso para mim, gente. Nós, como igreja, amados, a gente está embriagado. Estamos embriagados. Eu estou falando nós. Estamos embriagados. E o pior, que o besouro, muitas vezes a gente que abre a porta para o besouro entrar na nossa casa. A gente liga a internet e a gente fica embriagada. Como eu digo que a gente fica embriagada? Porque a gente não consegue mais olhar o que está à nossa volta. A gente não consegue mais prestar atenção quem está morrendo dentro do nosso formigueiro. A gente não fica embriagada, a gente não consegue tomar atitudes que são necessárias. Porque a formiga, ela deixou o besouro entrar.
Mas a igreja tem aberto as portas. A igreja tem ligado a internet. A igreja tem ligado a televisão. E tem se embriagado com as coisas do mundo. E está morrendo. Estou dizendo, está morrendo porque eu creio que tenho a igreja do Senhor que está viva, está de pé, está avançando, está lutando, sabe, está guerreando contra Satanás. Mas tem muitos na igreja embriagados. E acha que não está legal vir para a igreja domingo, né? Participar de uma reunião, de um encontro, de um congresso. Mas no seu dia a dia está embriagado. É como Deus falou lá para Arão, como a gente leu. Filhos de crente, filhos de Arão, e ofereceram fogo estranho ao Senhor. Arão não olhou seus filhos, ainda que fossem adultos, mas se tivesse de olho, ele ia falar, não é assim, não está na hora. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 5:18 que não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Mas quando a palavra fala sobre isso, não quer dizer vinho, apenas o vinho. É se embriagar pela internet, é se embriagar pela televisão, se embriagar com o nosso eu, se embriagar com as coisas que a mim me faz bem. E a gente não olha para quem está do nosso lado. Amados, é muito triste quando o crente, o cristão, não consegue olhar para o seu familiar. Lá em Timóteo diz, é pior do que o do mundo, é pior do que o do mundo, sabe por quê? Professa uma coisa, mas quem mora com a gente conhece. Eu falo para a Mariana assim, minha filha, você me conhece, no altar e em casa. Os nossos filhos nos conhecem, nossos maridos, nossas esposas, no altar, aqui na casa do Senhor, muito mais em casa, que é onde o nosso testemunho tem que ser o quê? Verdadeiro, brilhoso, pérola, né? Toda produzida pelo nácar, o Espírito Santo de Deus. É na nossa casa que a gente tem que brilhar, não é aqui. Estamos lindas, você não tem noção, nós estamos lindas, Simone, missionária Simone. Estamos lindos também os visitantes. Mas a pérola, ela brilha mais aonde? Quando ela está sendo ali forjada, ali dentro, em casa. Não é assim, amados? Porque aqui todo mundo gosta de mim. Eu acho, né? Todo mundo gosta de mim. Cara, mas me amar mesmo é Eusébio e Mariana. Porque conhece os meus defeitos, conhece as minhas falhas. Todos nós aqui gostamos um dos outros, mas quem te ama é a sua família. Quem te ama, marido, é sua esposa. Quem te ama, esposa, é o seu marido. Quem te ama, mãe, é o seu filho. Pai também, quem te ama é o seu filho. Então a gente tem que aprender a olhar com um olhar mais amoroso, com um olhar mais compreensível de quem foi tratado pelo Senhor. Não é, amados? E nesse tema, né, que nos foi proposto, o que eu acho interessante, que
Põe lá para mim, Jota, de Mateus 13, 45. O que eu acho muito interessante, amados, que nos fala de uma pessoa, nos fala sobre um negociante. Negociante. Que estava buscando o quê? Boas pérolas. Quem não quer uma coisa boa? Não é? Quem não quer um bom casamento? Quem não quer bons filhos? Um bom trabalho, uma boa roupa, um bom carro? Nos é lícito. Quem não quer? Mas esse negociante, no versículo 46, nos fala o seguinte, que ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que ele tinha em prol daquela pérola. O que a gente pode tirar para nós, amados? Que além das coisas boas, tem coisa excelente. A gente não pode nos acomodar no bom. Esse homem, esse negociante, ele vendeu tudo que ele tinha, em prol de uma só pérola. Eu creio que essa pérola valia tudo e mais do que ele tinha. Esse negociante sou eu, amados. Esse negociante são vocês, somos nós. Nós somos esse negociante. Porque quem é aqui embaixador de Cristo? Quem é embaixador de Cristo, levanta a mão. Quem é sacerdote de Cristo? Nação santa, eleita. Glória a Deus, nós somos isso tudo. Mas por que somos isso tudo? Geração eleita, sacerdócio santo. Porque Cristo conquistou para nós. A diferença é que ninguém quer ser negociante. Ninguém quer ser negociante. Porque o negociante, ele não recebe nada assim. Toma aqui. Não. O negociante, ele tem que negociar. Somos pedras de grande valor. Não estou tirando o mérito, né, de Cristo em nossas vidas, o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Eu estou dizendo que nós somos negociantes do reino. Aí você me diz, o que eu vou negociar? Você vai negociar. Se você tem coisas boas, negocie por coisas excelentes. Se o teu casamento, amado, está bom, ele pode ficar excelente. Porque, amados, o negociante, ele renuncia. Quem é empreendedor sabe disso. Às vezes, para você ter um retorno, né, do seu dinheiro que você aplica, você fica zerado. E o negociante, ele é assim. Ele vê algo bom. Eu quero que a minha família seja melhor. O que eu vou negociar para que a minha família seja melhor? Eu quero que o meu casamento, o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa seja melhor. O que eu vou negociar? Eu quero que meus filhos sejam crianças excelentes, jovens excelentes. O que eu vou negociar? Sabe o que o Espírito Santo me falou?
renúncia. Renunciar. Renunciar ao que está bom. Renunciar ao que está bom, ao que está na mediocridade. Sabe por quê? Quando está na mediocridade, vira um marasmo, vira aquela coisa, vira a indiferença. Um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter pela outra é indiferença. A indiferença, amados, ela não nos deixa sentir a dor do outro. A indiferença, ela não deixa você sentir o que o seu filho está precisando. O que o seu marido, a sua esposa está precisando. Negociar. Negociantes do reino. Nunca perde. Já viu alguém negociar e perder no reino de Deus? Jesus falou assim: quem perder a sua vida, achá-la-á. Mas quem perder a sua vida, né? Mas quem achar a sua vida, perdê-la-á. Porque, amados, o reino é ação, é atitude, é orar, é jejuar, mas é muito mais negociar. É um abraço no marido, um abraço na esposa, um abraço nos filhos. Não tem moeda. Eu lembro daquela mulher, quando chegou para Jesus e falou assim: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Essa mãe, ela viu que dentro da casa dela, ela tinha o quê? Uma pedra de grande valor. A filha dela. E ela foi até Jesus: a minha filha está miseravelmente endemoninhada. O que Jesus fez? Libertou aquela menina. Olha, amados, olha o reino de Deus entrando na casa dessa mulher. Quando Jesus falou assim para ela: você não tem direito. Isso aqui é para os filhos, para os filhos do reino. Ela: Senhor, até as migalhas. Até as migalhas. E ninguém quer comer migalha. Ninguém quer comer migalha. Mas o reino de Deus é negociação. Que mulher tremenda ela, né? Porque o nosso orgulho é fazer o quê? O quê? Eu comer migalha? Tô fora. Mas sabe o que fez ela clamar ao Senhor? O amor. A palavra de Deus disse que o amor é o vínculo da perfeição. É o amor. Não é o que temos, o que não temos, o que somos, o que não somos, o que sabemos. Não. É o amor. Essa mãe foi lá em Jesus pelo seu filho. Senhor, minha filha está miseravelmente. Vocês imaginem essa menina em casa. O que ela fazia eu não sei. Mas era tão miserável que a mãe nem levou ela. A mãe deixou ela em casa, não é? E foi no mestre procurar socorro, porque essa mãe viu que tinha uma pérola de grande valor em casa. Amados, você tem uma pérola de grande valor? De repente a gente está embriagado como aquela formiga. Mas eu vou falar para vocês, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para tirar, toda nuvem, toda cegueira espiritual que Satanás entra na nossa casa e coloca.
E a gente fala assim, tá bom não, amados. Chama o reino para sua casa, chama o reino para sua família, chama o reino para o seu casamento, chama o reino para você. Chama o reino, fala, Senhor, eu quero essa pedra de grande valor. O que eu preciso fazer, Jesus? Eu quero negociar. Eu quero abrir mão daquilo que tira a tua presença da minha vida. Eu quero abrir mão, Senhor, daquilo que tem atrapalhado, daquilo que tem matado o meu relacionamento com meu marido. Senhor, eu quero tirar tudo aquilo que impede que o Teu Espírito Santo venha conduzir a minha família, conduzir a minha casa, conduzir a minha vida. Que é para isso que Jesus veio. Para fazer de nós, amados, negociantes do reino. E isso Jesus não conquistou para nós, não. Ele conquistou para nós o quê? Sermos embaixadores, geração eleita, povo santo, mas ser negociante do reino é decisões, é atitudes, é renúncia. Jesus não vai descer do céu para renunciar nada por você, nem por mim. Porque a obra dele, ele já fez na cruz. A obra do Senhor, ele já fez na cruz. Agora é hora da igreja levantar. É hora da igreja negociar valores. É hora da igreja exaltar a palavra do Senhor em santidade. Não aceitar deboche da palavra do Senhor. Não aceitar deboche do Espírito Santo de Deus. Somos pérolas para brilhar, sim. Fomos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Fomos achados. Mas para quê, amados? Para negociarmos outras pérolas. Para negociarmos a nossa família, os nossos filhos. Amados, não tem pessoas mais importantes no mundo do que a sua família. Não tem, amados. A gente pode estar embriagado pelas coisas do mundo, mas nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer que nada nem ninguém pode impedir o agir dele na minha vida, nem na vida de vocês. Fomos chamados, amados, para ser luz. A igreja não está sendo luz. A igreja está sendo trevas. Quando ri da palavra do Senhor, quando deixa rirem da palavra do Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos fala, somos negociantes, não abrimos mão. Não abrimos mão da santidade. Não abrimos mão da palavra do Senhor. Não abrimos mão da obra do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo que vivemos. Não abrimos mão dos nossos maridos, nem dos nossos filhos, nem das nossas esposas. Não abrimos mão, porque somos um povo chamado para ser luz. Um povo chamado, um povo que pertence a um Deus todo-poderoso, que lá do alto olha e vê. Lá do alto olha e vê como está a igreja dele. Mas em nome de Jesus, para terminarmos,
Seja o negociante do reino de Deus. Conquiste esse título para você. Conquiste. Conquiste. Nessa parábola, Jesus disse que esse negociante tinha tão boas coisas. E a gente sabe que as coisas mais valiosas estão escondidas. Os tesouros mais preciosos estão escondidos. Às vezes a gente olha para o nosso marido, não vale nada, mas é tesouro. É tesouro do Senhor. Ah, o meu filho está perdido, não tem solução. É tesouro do Senhor escondido na sua casa. E o Senhor vai fazer com que você, nesta noite, tenha o seu olhar transformado, o seu pensar transformado, o seu agir transformado, o seu falar transformado. Porque um dia o Espírito Santo fez isso conosco. Lá em Romanos diz assim, que a bondade de Deus nos alcançou. Não vai alcançar eles também? Então começa, amados, começa a profetizar. Começa a profetizar. Tenha fé, o Senhor é contigo. O Senhor já te nomeou negociante. Negociante de pérolas de grande valor. Está na tua casa, está na tua rua. Você é uma pérola de grande valor. Que Jesus pagou um alto preço. Então, meus amados, em nome de Jesus, sejamos um instrumento de Deus. E mais uma vez eu peço a vocês, não compactuem, não compartilhem vídeos debochando da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que no céu há 3 que testificam e a palavra é uma delas, que vai nos condenar. Estamos num tempo que as pessoas perderam o valor de tudo. Mas nós, como igreja, vamos nos levantar. Nós não negociamos com a palavra do Senhor. Isso é inegociável. A santidade da palavra, a transformação que a palavra traz para a sociedade, para a nossa casa, para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos brilhar sim. Como pérolas, de grande valor, mas sem perder o temor ao Senhor, sem perder o temor ao Senhor. Vamos deixar, amados, que esse brilho seja mais forte e que venha, através das nossas vidas, transformar, tocar em outras vidas, tocar em nossa casa, em nossa família. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amados? Então que sejamos o bálsamo do Senhor, que sejamos o negociante do Senhor, que sejamos um bálsamo para a nossa casa, um bálsamo de alegria, um bálsamo de vitória, um bálsamo de brilho, de luz do Senhor, para a glória dEle. Quem está comigo em nome de Jesus? Quem é negociante do reino de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.